E depois de muita conversa, muita reunião, muita negociação, o negócio está fechado e o anúncio é iminente. A gente vai trazer todos os detalhes no vídeo de hoje, os valores, os prazos, a data de apresentação. Tudo isso vai ser falado no vídeo de hoje. Tem o anúncio iminente do Paquetá, tem hotel na Gávea sendo construído com suíte exclusiva, suíte real do Zico. Vamos trazer essa informação também. E o Flamengo não parando por aí e também avançando por atacante que deve ser anunciado em breve. Tudo isso no vídeo de hoje e também a repercussão do jogo de bosta de ontem, né? Garotada não jogou nada contra o Bangu. Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora para as notícias do Mengão. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão. E antes de começar o vídeo, já vou lembrando a vocês para dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E também, você que tá no celular, tem ali, na opção dos comentários, se você arrastar pro lado, tem uma opção de hypar. Ali você faz com que o meu vídeo chegue para cada vez mais gente. Isso me ajuda muito. Então não esquece de se inscrever, ativar o sininho, dar o hypar e dar o like para me dar aquela moral. Todos os dias tem muita gente passando aqui no canal que acaba não se inscrevendo. E aí você acaba ficando sem as notícias do Mengão e eu acabo não tendo aquela sua moral, mesmo tendo todo esse trabalho aqui no canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Bora pro vídeo! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão, começando a falar com esse jogo péssimo, né? Flamengo e Bangu se enfrentaram em Moça Bonita na noite dessa quarta-feira, despedida do Alacian e... jogo difícil de ver, hein? Porque, meu Deus do céu, a única coisa legalzinha de ver foi o tal do Garrincha lá do Bangu, que demonstrou um bom futebol, muita vontade, fez um gol bonito no Flamengo. Mas que jogo feio, gramado péssimo, alto pra caramba, não dava pra desenvolver o jogo. Não é desculpa, porque a garotada jogou mal em todos os sentidos. A zaga dando mole, olhando pro nada, assim, meio sem dar aquela... sem parecer estar tão ligada assim no jogo. Então o Flamengo muito mal. Não parece o mesmo Flamengo quando joga contra times da própria idade. Então 2 jogos ali sofríveis. E assim, o primeiro jogo eu nem achei tão ruim. O Flamengo ainda conseguiu dominar certos momentos do jogo, mas ontem foi péssimo. Quando o Flamengo chegou na base do abafa, com cruzamento na área para ver no que dava. Não teve aquela troca de passes ali que é o objetivo do futebol, é você trocar passes ali precisos, né, com algum tipo de pensamento no que vai dar para chegar no gol. Tava parecendo o Palmeiras naquela época de Rony lá na frente, Rony e Dudu, que era bicuda para frente para ver no que ia dar e aí tentar arrumar alguma coisa. E o Flamengo tava assim, muito cruzamento na área, tentando na correria, jogada individual, sem muita organização. Então não tem nem... não vou dar destaque negativo e positivo, porque foi todo mundo relativamente mal. Assim, não dá para destacar ninguém. O destaque que a gente pode fazer é do garoto Rian Roberto, que entrou, procurou alguma coisa do jogo, assim. Teve o gol do Guilherme, que foi bonito também. Mas de forma geral, um jogo difícil de ver. Tecnicamente muito abaixo o Flamengo e tem que ligar o sinal de alerta porque o Carioca tiro curto, são 6 jogos só e por mais que não se classifique para semifinal, não avance, tem que se ligar até com o rebaixamento, porque se o Flamengo deixar 100% de lado o Carioca, tem que se ligar porque seria um vexame absurdo, mas o time principal já começa a ser utilizado daqui a 2 partidas. Tem o próximo jogo contra o Volta Redonda no dia 17. E aí, no dia 21 contra o Vasco, já devem começar a colocar alguns jogadores aí do elenco principal. E a gente espera já começar a ver, por exemplo, o Vitão já entrou no bid. Se o Flamengo quiser, já pode até colocar o Vitão para jogar no dia 17. Talvez isso aconteça. O Andrew ainda não está no bid, mas até o dia 17 ele pode estar. Então a gente fica aí acompanhando para saber
qual vai ser o desenrolar aí dessa situação. Vamos seguindo aqui para falar. Primeiro seria essa notícia do Vitão mesmo, que já aparece no bid, está oficialmente regularizado. Com isso, o mais novo zagueiro do Flamengo já pode estrear pelo mais querido do mundo e reforçar a defesa rubro-negra, tá aí. Seria muito bem-vindo, porque a defesa tá batendo a cabeça ali, não tá se entendendo, tá tomando gol, deixando muito espaço na marcação, parecendo que tá viajando ali em campo. Vitão chegando, pelo menos daria um pouco mais de experiência, né? Vamos ver. Mas não acredito não, acho que Volta Redonda ainda deve ser o time completo reserva. Mas vamos acompanhar, né? Antes da gente seguir, vou lembrar vocês do YouTube Shopping, tem produto do Mengão passando aí na tela de vocês o tempo todo, tem camisa, tem estatuazinha do troféu da Libertadores, tem copo, tem muita coisa maneira selecionada por mim, e você clicando no produto e adquirindo, me dá uma moral muito grande a continuar trazendo conteúdo aqui para vocês. Lembrando que, quando você clica em qualquer produto, você vai ser direcionado para um parceiro do YouTube, seja Shopee, Mercado Livre, Magalu, uma dessas lojas. Se você estiver precisando comprar qualquer coisa dessas lojas, você clica no link de algum desses produtos, porque você já vai estar entrando por um dos meus links, e aí lá dentro você seleciona qualquer outro produto, e mesmo assim você vai estar me dando uma grande moral aqui no canal, beleza? Conto com o apoio de vocês. Seguindo aqui, porque o governo do estado do Rio de Janeiro autorizou oficialmente o projeto da Gávea Século XXI, publicado no Diário Oficial do Estado em 13 de janeiro de 2026. O projeto prevê a reforma completa da sede social do Flamengo, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. Entre as reformas, está prevista a construção de um mini estádio para 2.000 pessoas por lá. Além do estádio, também estão previstas construções de um hotel temático, lojas, estacionamento subterrâneo com capacidade para 1.000 veículos, novas quadras poliesportivas e uma reforma do museu do clube. Nesse hotel, Zico terá suíte exclusiva chamada Suíte Real. Tá aí, muito legal. A autorização do governo é fundamental porque o terreno pertence ao estado do Rio e é cedido ao clube por aforamento desde os anos 1930, com uso restrito a fins esportivos. Então, tá aí. O Flamengo conseguiu essa liberação que já vem tentando faz tempo para a construção ali do hotel, do mini estádio. Isso com certeza vai ajudar o Flamengo a ter mais receita daqui a um tempo. Esse hotel, pelo que eu sei, ele é uma parceria, ou seja, uma dessas bandeiras de hotel vai ser responsável por todo o gasto, toda a construção e ainda por cima vai repassar uma parte desse lucro para o Flamengo. Então é um negócio interessante aí para o nosso Mengão. Seguindo aqui, tem uma informação de uma decisão drástica do BAP pedindo aí uma votação para a próxima reunião do Conselho Deliberativo para o dia 27 para votar uma importante mudança no estatuto, proposta de emenda para impedir que dirigentes de outro time atuem nos poderes do Flamengo. Alguns membros da antiga gestão hoje trabalham em outros clubes. Então, é meio que uma tentativa ali de bloquear esses dirigentes que saíram do Flamengo e foram para outros times, de voltarem, porque parece que essa emenda aí propõe que qualquer dirigente que tenha qualquer tipo de vínculo com outros times tenha que sair e ficar pelo menos 1 ano sem estar em nenhum time para evitar qualquer tipo de influência ou de tentativa ali de benefício dos dois lados. Então, o BAP está propondo aí essa emenda. O ex-presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, faz parte do grupo que adquiriu a SAF do Confiança. Marcos Braz, ex-vice-presidente de futebol, hoje é dirigente do Remo. E aí tem Rodolfo Landim novamente e Gustavo Oliveira como donos da SAF do Confiança, enquadram-se diretamente como investidores em outra agremiação. Diogo Lemos como CEO do Confiança e Marcos Braz como diretor executivo de futebol do Remo enquadram-se como gestores e dirigentes de outros clubes, sendo todos associados do Flamengo
a emenda os impede de participar de qualquer poder do clube enquanto mantiverem esses vínculos, independentemente de divisão, remuneração ou forma societária. O texto ainda fecha brechas ao alcançar participações indiretas e qualquer tipo de suporte econômico, e ainda impõe uma quarentena mínima de 12 meses, como eu falei, né, após o desligamento efetivo, para que o associado volte a ser elegível, tornando esses casos exemplos claros do alcance prático da mudança estatutária. Resumindo, o BAP ele quer bloquear qualquer dirigente que esteja em outro clube agora, e tem uma outra parte que fala sobre qualquer pessoa que notoriamente seja torcedora de outro clube a assumir qualquer função, qualquer cargo de poder dentro do Flamengo. E aí, o funcionário lá, o dirigente que está em outro clube, para poder voltar a se candidatar ou assumir qualquer poder no Flamengo, precisa se afastar por pelo menos um ano para se tornar elegível. Essa votação deve acontecer no dia 27. Tá dando o que falar porque a galera do Marcos Braz, do Landim, tem muitos apoiadores dentro do Flamengo, então isso pode dar aí uma certa discussão interna no Mengão. Vamos ver o que vai dar. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Mudando de assunto, tem um jornalista lá na TNT Sports que ele é fanfarrão mesmo, ele fala umas coisas num tom de humor normalmente, mas ele soltou uma ontem que, meu Deus do céu, tem que trazer aqui pra dar uma resposta, não só pra ele, porque não é só ele, né? Torcida do Palmeiras também, ele que é santista, mas falou ali sobre o Palmeiras, e a torcida do Palmeiras eu já vi algumas pessoas falando nesse sentido também, que foi o seguinte, o Ricardo Martins lá da TNT Sports falou o seguinte: o Palmeiras deveria atravessar o Flamengo na contratação do Paquetá. O Palmeiras deveria vender o Alan, pegar esse dinheiro e ir lá no West Ham para trazer o Paquetá. Você deixaria o Flamengo com um craque a menos e ainda traria o Paquetá. Faltou alguém pensar no Palmeiras. Então, a gente já vai entrar no assunto Paquetá aqui no vídeo. Só que tem o seguinte, cara. Só tá havendo a chance, a possibilidade, que agora é grande, eu vou trazer os detalhes aqui, do Paquetá vir pro Flamengo, porque é o Flamengo. Fora isso, nenhum outro time do Brasil teria condição de trazer o Paquetá nesse momento. O Paquetá está recebendo propostas, ainda está recebendo propostas de outros times da Europa com valores superiores, que o West Ham até cogitou aceitar, mas o Paquetá negou. Só está evoluindo, chegando a esse ponto aí de perto do anúncio, porque o Paquetá quer muito vir para o Flamengo. Ele foi até o presidente, foi até o treinador, pediu de forma muito honesta, está comparecendo aos treinos, mas pediu para sair, e tem detalhes aí de bastidores que estão fazendo o negócio se desenvolver, e o Paquetá está muito próximo. Agora, qualquer outro time que tentasse ia tomar uma porta na cara na mesma hora. E não é sobre dinheiro. O Palmeiras pode tirar lá, raspar os cofres, catar a moedinha, chegar a oferecer os 45 milhões de euros na mão do West Ham agora, que ia ser negado. Por quê? Porque o Paquetá ia dizer, não quero. Já chegou a proposta maior de outros times. Agora, recentemente, nessa semana, e o Paquetá negou. Aí o cara que negou o Tottenham iria pro Palmeiras, que é rival do Flamengo. Entendeu? Então, não adianta torcidas de outros times, vamos juntar o dinheiro daqui, dali, vender tal jogador para tentar fazer uma oferta pelo Paquetá, porque não existe a menor chance de um jogador como o Paquetá identificado com o Flamengo, como ele está fazendo um esforço muito grande para vir para o Flamengo, cogitar ir para qualquer outro time do Brasil. A gente vai falar já os detalhes financeiros de como está a negociação, mas torcedores, antes, torcida arco-íris, esqueçam qualquer tipo de tentativa de balão no Flamengo, de atravessar a negociação.
é muito grande a chance de Lucas Paquetá integrar o elenco do Flamengo. Doa quem doer, muita gente não vai gostar. O Flamengo já é um grande expoente ali, o melhor time do Brasil. Chegando o Lucas Paquetá, vai ficar mais difícil ainda para vocês, meus amigos. Vamos seguindo aqui, vamos passar agora pro mercado da bola, mas antes vou lembrar vocês do FIFA Friends Plus, que é o melhor jogo de futebol da atualidade, Brasileirão, com Série A, B, C, D, com todos os estádios, todas as faces. Ele é uma modificação do FIFA 16, que para mim é o melhor FIFA de todos os tempos, e aí, sendo um jogo de 10 anos atrás, reformulado, com gráficos atualizados, você consegue jogar, mesmo que você tenha um computador um pouquinho mais velhinho, um pouquinho mais antigo, que não seja aquele computador que roda os jogos todos atuais, você vai conseguir rodar o FIFA Friends Plus. Chega no meu canal lá, o Lucão Joga, que você consegue ter mais detalhes aí de como é esse jogo e tudo mais. E se você já conhece e quer adquirir, tem o link aqui na descrição, me dá essa moral aí. Mas não é nem tanto moral pra mim não, porque é sensacional mesmo o jogo, muito maneiro. Joguei aí essa semana o Flamengo já com o Paquetá, coloquei o Paquetá lá pra testar contra o Cruzeiro de Gerson. Você pode ir lá conferir no que deu esse jogo. Mas vamos seguir aqui o mercado da bola, começando com o Alacian, que saiu emocionado do jogo. Durante a partida surgiu aí essa informação. Um pouquinho antes ali da partida, né, umas horinhas antes da partida, começou o boato que o Red Bull estava interessado, estava avançando pelas negociações, até que saiu quase que na hora do jogo já a confirmação: o Alacian vendido ao Red Bull Bragantino por um valor ali que a gente teve a informação agora, os detalhes, de 10 milhões de euros, com bônus ali que podem fazer chegar até 12, dependendo ali de títulos do Red Bull. Então é melhor a gente só contar com os 10, porque não é tão grande assim a chance do Red Bull vencer títulos nesse ano, apesar de ser um bom time. E além disso, e aí a parte que me faz achar que esse negócio foi bom, além dos 10 milhões de euros, tem 30% mantidos com o Flamengo. Ou seja, esse valor foi por 70% do Alacian. Então, se ele desponta e consegue jogar muito no Red Bull, tendo mais espaço, e é vendido depois para a Europa, o Flamengo ainda leva 30% do valor. Então, eu achei um baita negócio. O Alacian é um jogador muito promissor, mas não estava demonstrando tanto futuro assim no Flamengo. Por quê? Primeiro, não tinha espaço no elenco, que é um elenco muito mais qualificado do que o do Red Bull. E além disso, quando entrava, ele tinha pouco tempo para mostrar futebol, e aí ficava meio afobado, meio nervoso, arrumando umas confusões. Então, acho que ele, colocando a cabeça no lugar, tem tudo para jogar muita bola lá no Bragantino, e aí possivelmente ser vendido mais para frente e trazer mais lucro para o Flamengo. Toda a sorte do mundo pro Cria, que ele tenha todo sucesso, claro, menos contra o Flamengo, né? É uma transferência definitiva, não é empréstimo, e o Alacian se apresenta ainda essa semana ao Red Bull Bragantino, já tem data de apresentação definida, viaja hoje para fazer exames médicos para se apresentar ao time de São Paulo. E aí ele falou na saída do campo que tá indo embora de casa, falou agradecer pelo carinho da torcida, que a torcida tem por mim. Sou um garoto que aprendi muito aqui, tô indo embora de casa, mas espero dar bastante alegria, afirmou o Wallace com os olhos cheios de lágrimas depois do jogo em Moça Bonita. E aí, nas redes sociais, ele postou: sempre deixei minha vida pelo meu time de coração, grato por cada momento vivido nele, escreveu o Alacian no Twitter. Ele foi integrado ao elenco principal desde o ano passado. Ele estava reforçando agora o time sub-20 no Carioca. Foi titular nesses 2 jogos. Ele tem 20 anos e foi comprado por esses valores aí que a gente passou, 10 milhões de euros, mantendo 30%. Ele se destacou na base com o Felipe Luiz, foi puxado para o profissional quando o técnico assumiu o time no ano passado. Ele jogou 33 jogos com 7 gols e 4 assistências. O atacante fez parte do elenco campeão da Libertadores e do Brasileiro. Esteve no Catar para a disputa do Intercontinental. É isso. O Alacian se despedindo
toda a sorte do mundo e a gente continua aí para ver, porque com essa saída aí do Alacian pode significar que o Flamengo vai agora... Se alguém tinha dúvida que se com a possível chegada do Paquetá o Flamengo talvez iria atrás de um novo atacante, se não iria... Agora, para mim, fica mais claro ainda que o Flamengo tem que ir atrás de atacante. Mas vamos seguindo aqui, porque agora a gente tem que falar de Lucas Paquetá. Tem muita coisa acontecendo nos bastidores, muita gente falando, muita coisa. E eu tô olhando aqui, porque eu tô ajustando aqui, porque tá chegando umas mensagens aqui para mim com alguns detalhes a mais sobre Lucas Paquetá. E primeiro... O Fabrício Romano, que é o cara que traz as notícias quentes de lá, ele tá louco pra botar o Here We Go dele, que é a confirmação do negócio, mas ainda não. É quase, mas ele já trouxe que primeiro, o Paquetá foi de fato no técnico e no presidente para falar oficialmente que quer sair. Por outro lado, o que eu tenho de informação que chega para mim é que de fato o West Ham está amolecendo, avisou ao Flamengo oficialmente: aceitamos negociar, vamos nos reunir para chegar a um acordo. E isso o Flamengo está entendendo e o West Ham também dá a entender que seriam valores abaixo do inicialmente pedido lá na casa dos quase 60 milhões de euros. Ou seja, o que o Flamengo pensa e qual foi a última proposta do Flamengo? A última proposta foi chegando na casa ali dos 35 milhões de euros, com algumas variáveis que poderiam chegar próximas ali aos 40 milhões de euros, com os bônus, considerando títulos e tudo mais. Agora, o que é pensado é que o West Ham libera caso o Flamengo chegue num valor total na casa dos 45 milhões de euros. Ou seja, a diferença está muito pequena agora. Se um lado ceder um pouquinho, o outro também, existe uma grande tendência desse negócio ser anunciado nos próximos dias. A diretoria do Flamengo já trata como um anúncio iminente, como detalhes ali. Por quê? Talvez a missão mais difícil é essa de conseguir a liberação do West Ham, porque eles estavam irredutíveis, mas um grande passo foi dado com o West Ham abrindo já essas conversas, porque não vai ter a necessidade de parar para conversar com o jogador depois, porque o Flamengo já tem tudo acertado com ele. Então, meus amigos, existe uma grande chance de entre hoje e amanhã, no máximo ali até o domingo, Lucas Paquetá de fato ser anunciado pelo Flamengo. Ele chegaria com salários ali até acima um pouco do principal salário do Flamengo, deve pegar a casa ali dos 3 milhões de reais por mês, mas ele chegaria com status de estrela do futebol brasileiro, junto na prateleira ali do Arrascaeta, de outros jogadores, mas chegaria ali como protagonista do futebol brasileiro e do Flamengo também. Então vamos continuar acompanhando atentamente, porque podemos ter novidades o quanto antes, inclusive com o anúncio de Lucas Paquetá. Tem uma reunião amanhã, mas nada impede que o negócio se desenvolva e a gente tenha um anúncio até antes disso. Estou sabendo de muitas coisas que eu estou ainda apurando, mas a tendência é que a gente tenha uma grande evolução maior do que já aconteceu. E vai acontecer, meus amigos. Por tudo que está chegando aí, se a gente montar aquele quebra-cabeça, tá dando bom. Vamos ver, vamos continuar acompanhando. E qualquer novidade que eu tenha, eu trago aqui para vocês, beleza? Para finalizar com a saída de Alacian, o Flamengo segue buscando atacante no mercado, colocou o Richarlison de novo no radar, ainda tenta quebrar ali um pouquinho do valor do Cauã Elias, tenta quebrar o valor de salário do Marcos Leonardo, mas a informação que eu tenho
é que o Flamengo trabalha em silêncio com nomes de atacantes que ainda não vieram à tona aí na mídia e está avançando nas negociações. Ou seja, assim como essa venda do Alacian ninguém sabia e do nada já foi anunciada quase que com o negócio fechado, a mesma coisa acontece com um novo centroavante para o Flamengo. Existe uma grande chance também de termos um novo atacante nos próximos dias anunciado, e um atacante aí que ninguém sabe o nome. O que eu recebi de informação foi pela metade, foi sem o nome. Tentei ali apurar, saber, falei alguns nomes, mas não saiu nada dali. Então, e com razão, tá? A gente não adianta querer espremer e muitas vezes quando o nome vaza acaba gerando concorrência, prejudica um pouquinho o negócio. Então, o Flamengo trabalha com nomes, mas focado em ter um centroavante sim. O Paquetá não chega como atacante, ainda mais com a saída do Alacian. O Flamengo passa a ter só o Pedro de centroavante de função e o Flamengo tá indo atrás por mais um jogador ali na posição. Qualquer novidade que eu tenha, se eu tiver algum detalhe aí de quem pode ser, eu trago aqui pra vocês, beleza? Pra fechar, vamos lembrar mais uma vez do YouTube Shopping, produtos do Mengão, passando na sua tela e você clicando por lá, adquirindo o próprio produto ou qualquer outra coisa dentro da Magalu, da Shopee e da Netshoes, tendo entrado pelo meu link, você me dá uma moral muito grande aqui a continuar produzindo conteúdo e trazendo todas as notícias do Mengão com esse nível de detalhe aqui que vocês tanto gostam, beleza? Por hoje era isso. Flamengo!